Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à primeira videoaula da disciplina Política Educacional. Eu sou a professora Flávia Alexandra e essa disciplina, esse componente curricular, está sendo ofertado para o curso de licenciatura em Geografia. Então, a nossa disciplina Política Educacional, ela é dividida em 4 unidades, uma disciplina de 60 horas, e a primeira unidade, intitulada Estado, Políticas Educacionais e as transformações na sociedade brasileira. Quais serão os conteúdos abordados nessa unidade? Estado, políticas públicas e educação. Nós vamos trabalhar a relação entre esses três conceitos. Políticas educacionais, Estado e as transformações da sociedade brasileira, onde nós vamos discutir de que forma as políticas educacionais implementadas pelo Estado, seja pela União, estados ou municípios, faz parte, participa do processo de transformação da sociedade de forma geral e de forma específica, Vamos discutir o que são políticas educacionais e a sua relação com a legislação educacional brasileira, sobretudo a LDB e outros documentos, e outros marcos legais da legislação nacional e a relação políticas educacionais e formação de professores. Quais são os objetivos dessa primeira unidade? Como eu já disse, compreender a relação entre educação, Estado e a sociedade e suas implicações nas políticas educacionais atuais, ou seja, de que forma estados, municípios e a União e as políticas educacionais planejadas e implementadas têm uma relação direta com a questão social, com as demandas sociais, com as necessidades de transformações sociais, tá? O objetivo seguinte é reconhecer a importância das políticas educacionais e seus impactos na realidade educacional brasileira e, por fim, refletir sobre o espaço para a formação de professores nas atuais políticas educacionais. Para iniciarmos essa discussão, é preciso que a gente compreenda a relação entre política, planejamento e legislação educacional. Aí nós trouxemos a relação entre esses três conceitos: política pública, política social e política educacional. Então, o que são políticas públicas? São aquelas políticas mais amplas, definidas pelo Estado e que devem ser estendidas a todos os cidadãos, independente de cor, raça, sexo, identidade, classe social ou origem. Então, a política pública, ela geralmente emerge da necessidade do cidadão. Então, a gente vai ter políticas públicas voltadas para a saúde, políticas públicas voltadas para a cultura, políticas públicas voltadas para a segurança, políticas públicas voltadas para o direito à vida, direito das mulheres, direito das crianças, dos idosos e políticas públicas voltadas para a educação. Então, a partir das políticas públicas é que as outras políticas elas vão sendo pensadas de forma específica. Então, a gente vai ter uma relação direta entre política pública, social e política educacional. Nesse sentido, abordar a educação como uma política pública requer que aprendamos na dinâmica os problemas que acompanham a educação historicamente e as políticas postas pelo Estado para equacionar esses problemas. Então, como eu acabei de colocar, a política pública, a relação política pública e política educacional se dá justamente por essa necessidade, por essa demanda que advém do social. Ela vem da sociedade. Então, um exemplo de política pública voltada para o social é a Bolsa Família. Então, a Bolsa Família é uma política que ela emerge da necessidade, emergiu da necessidade de transformar, de alimentar o povo brasileiro que passava fome demasiado lá nos anos 90 e que, infelizmente, essa realidade ainda é muito presente, então se torna uma política pública por isso. Existem políticas que são mais emergenciais e políticas que permanecem. A política de cotas é um outro exemplo e nós vamos trabalhar especificamente na nossa disciplina as políticas educacionais. Então, as políticas voltadas para a educação básica, para a educação inclusiva, para a educação do campo, para a educação de jovens e adultos, para a educação profissional,
para a educação superior, ou seja, para todos os níveis e modalidades da educação básica e da educação superior. Nós vamos trabalhar especificamente da educação básica. Então, é preciso que a gente entenda o que é política pública, a relação com a política educacional. Política educacional é um tipo de política pública, então a gente precisa entender essa relação da demanda, né? A demanda que, na verdade, a política pública e a política educacional, a política social, né? Esse trabalho direto com políticas é a intervenção, né, diretiva do Estado para atender essas demandas. É a obrigação do Estado agir dessa forma. Então, nessa sequência, né, já que eu falei do Estado, a gente precisa discutir, entender a relação Estado, políticas públicas e educação. Então, as políticas educacionais, como eu já disse, fazem parte do grupo de políticas públicas sociais do país. Dessa forma, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando. Então, como eu acabei de colocar, as políticas educacionais fazem parte do grande grupo de políticas públicas, advém das demandas sociais, advém da necessidade, né, das várias camadas da sociedade e tem uma relação direta com o direito, né, que está lá tanto na Constituição, no artigo 205, como no artigo 1 da LDB, que falam do direito universal à educação. Então, todo cidadão brasileiro tem direito à educação, assim como à vida, à segurança, ao lazer, à cultura, à saúde, ao esporte, né? Então, cada uma dessas demandas, desses direitos que o cidadão tem garantidos pela Constituição, eles fazem com que políticas públicas demandem desse direito. Então, por isso que eu coloquei, você vai ter essas políticas públicas voltadas para a educação, para a cultura, para a segurança, para a saúde, para o lazer, para o direito à vida e assim como os demais direitos. Então, as políticas públicas de educação geralmente estão associadas aos momentos históricos de um país e do mundo e à interpretação de poder de cada época. Né? Como que a gente pode exemplificar isso? Primeiramente, Fundef e depois Fundeb é uma política pública, né, relacionada ao orçamento, que ela vem justamente ali de quando a então nova LDB é promulgada, né, a Lei 9394/1996, quando ela diz na sua primeira versão que o ensino fundamental ele é obrigatório, né, primeiramente 8 anos e hoje 9 anos, extensiva progressão desse direito para o ensino médio, hoje todo o ensino médio, então hoje a gente acompanhamos uma mudança na LDB, né, primeiro em 2008 e depois em 2013, tornando esse ensino fundamental que antes de 8 anos para 9 anos, e depois não apenas os 9 anos do ensino fundamental, mas também os 3 anos seguintes do ensino médio como escolaridade obrigatória. Então, essa escolaridade obrigatória prevista tanto na Constituição quanto na LDB fazem com que o Estado tenha que assegurar o financiamento, primeiramente, do ensino fundamental, Fundef, e depois, na sequência, de toda a educação básica, Fundeb, incluindo aí educação de jovens e adultos, educação profissional, a educação inclusiva, a educação especial, a educação indígena, a educação quilombola, educação do campo, ou seja, todas as outras modalidades, porque a educação básica contempla todas as possibilidades de oferta do ensino fundamental e do ensino médio, por isso primeiro Fundef e depois Fundeb. Esse exemplo que eu estou colocando para vocês é de como a demanda, o direito, né, faz com que a política educacional ela possa emergir enquanto direito, enquanto documento, enquanto legislação. Tá? Então, no Brasil, elas são estabelecidas por um processo pedagógico nacional, no qual são discutidas as temáticas necessárias para garantir uma educação de qualidade e apoiadas pela legislação, como eu acabei de colocar, pela LDB, pela Constituição, pelas diretrizes, né, pelo Plano Nacional de Educação, pelas diretrizes de cada uma das modalidades de ensino, exigem ainda a participação da sociedade como um todo, educadores, alunos, pais, governo.
As políticas educacionais podem ser entendidas como um meio de construção de valores e conhecimentos que possibilitam o pleno desenvolvimento do educando, incluindo sua capacidade de se comunicar, compreender o mundo ao seu redor, defender suas ideias e exercer sua cidadania. Políticas educacionais e a legislação educacional no Brasil. Então, como eu também já coloquei anteriormente, as políticas educacionais no Brasil precisam levar em consideração, acima de tudo, os aspectos abordados pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 93/94/96, especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro, como eu também já comentei anteriormente, né? Inicialmente 8 anos de ensino fundamental, depois 9 anos de ensino fundamental e hoje toda a educação básica. Em seu artigo 3º, a LDB assegura que o ensino deverá considerar os princípios de igualdade de condições para acesso e permanência, liberdade de aprender, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização do profissional da educação escolar e garantia de padrão de qualidade. Por conta desse artigo, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, é que nós temos programas de transporte escolar, da merenda escolar, porque não basta garantir a vaga, precisa garantir a permanência do aluno, fardamento, livros, material didático, formação continuada dos professores. Então, todos os programas que existem, eles têm uma relação direta com o direito à educação garantido, né, na Carta Magna e na LDB. Na sequência, né, dessa reflexão, as políticas educacionais devem promover o engajamento escolar, visando garantir a todo cidadão brasileiro o direito ao acesso à educação em seu estado e município. Então, esse direito ele tem que ser garantido lá no estado, lá no município, perto de casa. Nesse sentido, os governos precisam criar e manter espaços adequados e suficientes para o número de alunos, assim como ampliar e reorganizar o transporte escolar, como eu acabei de exemplificar. As leis que regulamentam a educação, as medidas provisórias, os pareceres, os decretos, portarias, planos, projetos, entre outros. Dentre elas, devemos dar destaque à LDB, como eu já disse, que é considerada a Carta Magna da Educação. Assim, podemos afirmar que uma política nacional de educação é mais abrangente do que a simples legislação proposta para organizar a área educacional. Então, para essa análise das políticas educacionais ou de qualquer política, precisa se verificar se ela está alinhada com a LDB. Então, medidas provisórias, decretos, portarias, pareceres, planos, propostas pedagógicas, né, Plano Nacional de Educação, os planos estaduais, os planos municipais, eles precisam estar, ser constitucionais e estarem alinhados com a LDB 93/94/96, que é a Lei Maior da Educação Brasileira. Isso se refere, por exemplo, à organização dos ciclos, quantidade de dias letivos, disciplinas, ao currículo, as modalidades de ensino, a forma como vai ser ofertado, avaliação, recuperação, qualquer passo pedagógico precisa seguir o que está na LDB. Políticas educacionais, Estado e as transformações da sociedade brasileira. Então, a gente traz nesse momento para reflexão um estudioso, né, essencial para a área de educação, que é o Demerval Saviani, que ele vai nos dizer que a política educacional brasileira ela é formada pelo conjunto de medidas que o Estado, no caso o governo brasileiro, planeja e desenvolve para imprimir os rumos que a educação deve seguir no país. Saviani também confirma que no âmbito do organograma governamental, essas medidas situam-se na chamada área social, configurando-se como uma modalidade de política social. Então, por isso que no slide primeiro, a gente faz aquela relação entre política social, política pública e política educacional. Então, as políticas educacionais, elas estão caracterizadas também como políticas sociais, porque elas transformam a sociedade, como bem sabemos, né? A escola é um instrumento de transformação social. Então, as políticas educacionais ajudam a administrar conflitos e a superar os inúmeros desafios existentes na educação brasileira, como sabemos bem, né, ali do chão da escola. Quando eficientes, né, que esse é o grande desafio, políticas
temos muitos documentos, muitas políticas implementadas. O grande desafio é a eficiência dessas políticas, é o controle, é a fiscalização dessas políticas, como também de outras políticas sociais, não só as educacionais, né? Quando eficientes, essas políticas são capazes de garantir a qualidade de ensino, recuperar alunos em situação de evasão ou atraso e melhorar o atendimento às necessidades dos estudantes. Nesse sentido, não basta apenas oferecer espaços para crianças, jovens e adultos aprenderem. É necessário uma educação de qualidade. Isso envolve a estruturação de uma boa grade curricular e a disponibilização de livros, carteira, lousa, computadores, acesso à internet e outras tecnologias. É válido promover ainda a integração entre a sociedade e a escola, com a criação de projetos educacionais, feiras e eventos culturais. Os alunos precisam compreender a importância da educação para o desenvolvimento cultural e social e para o seu próprio crescimento pessoal. E para contemplar mais um item, né, que colocamos ali quanto aos conteúdos a serem abordados, vamos refletir um pouco sobre políticas educacionais e formação de professores. Então, também faz parte das políticas educacionais para a qualidade do ensino a contratação de professores especializados e a oferta de cursos de formação inicial, como os cursos de graduação, formação continuada e atualização profissional. Portanto, as escolas precisam aperfeiçoar os serviços oferecidos, criar estratégias diferenciadas para atrair a atenção dos alunos e estimular a participação em sala de aula. Daí a importância que sempre é falada, discutida da formação continuada, a formação nas escolas, né? Após a formação em graduação, especialização ou mestrado, essa formação mensal, semanal, nos planejamentos, semana pedagógica, né? Para melhorar a nossa atuação cotidiana, né? Uma contribuição na política de formação de professores tem sido a criação de políticas de educação à distância, como o curso de licenciatura, né, em Geografia é um exemplo disso, né? A UAB, a Universidade Aberta do Brasil, em parceria com as universidades federais, institutos federais, universidades estaduais, é um exemplo de uma política educacional para a formação de professores, formação inicial de professores, né? Essa modalidade facilita também o acesso à educação de jovens e adultos que precisam conciliar trabalho e estudo através da educação profissional de nível técnico e tecnológico. E, para finalizar, vamos falar um pouquinho de políticas educacionais e o direito à educação. Então, o direito à educação ele pode ser traduzido basicamente sobre dois aspectos. A oportunidade de acesso, como eu já disse, e a possibilidade de permanência na escola. Não basta só garantir o acesso aos alunos, mas também a permanência deles, mediante a educação com nível de qualidade semelhante para todos. O direito à educação traz uma potencialidade emancipadora do ponto de vista individual e igualitária do ponto de vista social, segundo Sacristã, visto que a sua afirmação parte do pressuposto de que a escolarização é niveladora das desigualdades do ponto de partida. Então, a educação tem esse poder de transformação. Analisar o processo de constituição histórica das iniquidades quanto ao acesso, a permanência e a qualidade é uma importante tarefa para a superação. A gente entender quanto que não ter acesso à educação é preponderante, né? É diretivo para a desigualdade social. No campo das racionalidades políticas, das práticas cotidianas e das representações sociais, para colocarmos em relevo talvez o maior desafio da sociedade brasileira atual, a universalização de uma educação de caráter público, republicano, democrático e igualitário. Ações de apoio didático e metodológico às escolas, por exemplo, proporcionam um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz e uma gestão escolar mais forte e segura. Já programas voltados para a docência, como esse que fazemos parte, asseguram a formação e o suprimento de equipamentos e materiais necessários à atuação dos professores. Então, essa é a nossa discussão inicial, né, para abrir a disciplina, no que se refere à política educacional, o seu conceito, a sua relação com a legislação educacional brasileira atual e vigente, e os desdobramentos dessas políticas, desses conceitos na formação de professores. Então, espero que vocês tenham compreendido.
Aqui estão algumas sugestões de leituras, né, do material que está disponível para vocês, material disponível na internet, da disciplina e o material que fundamenta essa discussão. E até a próxima aula.